nesta quarta-feira de cinzas, um dia em que a igreja nos convida a iniciar um tempo de reflexão, um tempo de parada, de fazer ser diferente. Você sabe que uma das grandes riquezas dos tempos litúrgicos é justamente propor a quebra da rotina. Nós vamos celebrar motivos diferentes. A vida é a mesma. O mistério é sempre o mesmo. É o mistério de Cristo. Vida, paixão, morte e ressurreição. Aí a igreja, com muita sabedoria, divide tudo isso em tempos para que nós possamos dar à nossa alma o direito de saborear cada detalhe deste mistério. Agora, o que é interessante, minha gente, é que há uma conexão muito profunda, muito estreita entre as cinzas da quarta e a luz da Páscoa. Veja bem que a gente começa com cinzas. A gente começa mostrando a fragilidade da madeira. A madeira, quando se queima, ela vira cinzas. Mas também a gente sabe que no significado desta fragilidade está uma potencialidade adormecida, guardada, resguardada, poderíamos dizer assim. Quando eu recebo cinzas, quando eu celebro o início da minha quaresma, recordando que sou pó, que sou frágil, eu estou preparando o meu espírito para poder viver as grandezas que a Páscoa vai me sugerir. A quaresma, ela entra dentro desta proposta de ser um tempo em que o cristão é convidado a saborear o mistério da salvação sob o aspecto do sacrifício, do silêncio. Por isso que a quaresma é um tempo diferente, é um tempo de sobriedade. A gente tem a mudança até mesmo dentro dos cantos que a gente canta na Sagrada Eucaristia. A gente vai descobrir então que a igreja nos propõe alguns gestos, algumas atitudes que vão expressar o nosso desejo de fazer o deserto gerar o fruto dentro de nós. Não é só passar pelo deserto, mas é chegar ao lugar da ressurreição. E a igreja, no momento em que ela propõe liturgicamente essa passagem, ela está nos mostrando que a vida é assim. Que se eu quiser alcançar bons resultados no futuro, eu preciso saber viver as restrições de agora. Que todo projeto humano só pode dar certo se a gente viver a disciplina nossa de cada dia, que também inclui recusas, que também inclui regras, disciplinas. E é por isso que é bom hoje a gente começar elencando aí. Você pode fazer duas listas, uma de sacrifícios e uma de virtudes. Coloque, o que você acha que você pode fazer concretamente, gestos concretos de sacrifício, para que você possa educar a sua vontade. Um grande problema que nós temos nos dias de hoje, minha gente, é que o povo é muito fraco de vontade. As pessoas desistem muito facilmente. Falta disciplina na nossa vida, volto a dizer. E os exercícios quaresmais, eles nos ajudam nessa disciplina humana que repercute na nossa vida espiritual. Talvez para muita gente esse discurso vai ficar cada vez mais difícil de ser entendido, porque nós estamos caindo numa época, numa mentalidade, onde as pessoas não querem mais sacrificar-se. Por isso os casamentos terminam tão cedo, por isso as dificuldades de ser pai, de ser mãe, porque a gente quer ser pai, mas a gente não quer o sacrifício da paternidade. A gente quer ser mãe, mas a gente não quer viver as restrições que a maternidade nos traz num primeiro momento. A gente quer namorar, mas a gente não quer a fidelidade que exige, é exigente. Ser fiel é muito exigente. A gente quer alcançar o resultado, mas nós não queremos passar pelo sacrifício do dia a dia. Aí a gente descobre que quaresma é o retrato da própria vida. E que os exercícios quaresmais, eles nos preparam para a vivência de uma experiência saudável de ser humano. Aí você tem uma conexão direta entre uma proposta divina
com uma proposta humana. O que Deus liturgicamente nos propõe, o que Deus está liturgicamente nos sugerindo, não é nada mais, nada menos que uma disciplina diária para a gente poder viver melhor. E a Quaresma é um tempo propício para que o nosso espírito evolua. Por quê? Porque todo sacrifício é naturalmente pedagógico. Quando eu olho para uma barra de chocolate, estou dando um exemplo simples, que muita gente faz esse sacrifício na Quaresma, e sou capaz de controlar a minha vontade, de alguma maneira eu estou dando uma organizada na minha vida interior. Eu sou adepto dessa filosofia. Um quadro torto que a gente ajeita na parede repercute dentro de nós. É assim. O tempo todo nós fazemos a experiência de simbolicamente modificar a vida. O símbolo repercute dentro de nós. Sabe, minha gente, eu fico pensando que a experiência humana, ela tem que ser simbólica. Quando a gente não sabe o conceito de uma determinada situação, quando a gente não sabe dar os motivos deste ou daquele acontecimento, a gente tem um símbolo. O símbolo é uma ponte de conexão que nos faz chegar ao lugar onde os nossos pés não alcançam. Por isso a arte é simbólica, porque ela nos capacita a chegar aonde o nosso corpo não chega. É o voo do espírito. Por isso os símbolos da Quaresma, para que a gente possa ter condições de alcançar lugares que o nosso corpo não pode chegar sozinho. É o voo da alma, é o voo do espírito. E essa conexão é pedagógica. A igreja coloca justamente a quarta-feira de cinzas para começar esta caminhada, para a gente ter uma oportunidade ao longo do ano de fazer a experiência de 40 dias, assim como Jesus fez, de estar no deserto. O deserto não é o lugar da facilidade. A gente sabe que o deserto é o lugar do sofrimento. Ah, padre, mas então o senhor está propondo que a gente deva sofrer na Páscoa, durante a Quaresma? Não precisamos ser masoquistas. A gente sabe que já tem sofrimento demais passando por aí. Mas nós vamos liturgicamente buscar o significado do sofrimento e aplicá-lo na nossa vida. As cinzas de hoje, quando bem vividas, quando bem experimentadas, ela nos coloca nessa humildade que é tão benéfica à vida humana, de saber que nós não somos muita coisa, mas que auxiliados pela graça divina, nós podemos alcançar grandiosos resultados. A gente sabe que não é fácil passar pelo deserto. E a gente sabe que é muito fácil a gente se perder nos sofrimentos do deserto, sem alcançar os resultados que este sofrimento pode nos trazer. Volto a dizer, o cristianismo não é masoquista. O que o cristianismo faz é dar sentido ao sofrimento que é humano. A igreja nunca motivou que a gente saia correndo aí atrás de sofrimentos. Mas a igreja nos ensinou sempre que a gente nunca saia correndo dos sofrimentos. Então é um momento de desafios. Quem sabe hoje você vai olhar para a sua experiência pessoal e descobrir nela como é que você pode viver essa Quaresma. Quais são os sacrifícios que você pode fazer? Quais são as atitudes que você pode tomar para favorecer a sua passagem pelo deserto? Para que depois, quando chegar na luz da Páscoa, as suas cinzas tenham valido a pena. Para que quando você estiver diante do círio pascal, símbolo da ressurreição de Jesus, do túmulo aberto, da vida nova que nos é oferecida, você tenha o direito de esparramar as cinzas de todas as suas lutas, de olhar para elas e de saber que valeu a pena. O que Deus quer mesmo é a repercussão do sacrifício na sua alma. Isso ele presta atenção. Se você ficou mais fraterno depois dessa Quaresma, se você ficou mais filho, se você ficou mais amigo, se ficou mais verdadeiro, se ficou menos aborrecido, isso sim Deus está avaliando. Claro,
O gesto humano de renunciar àquele bendito chocolate ou àquela bendita carne é só para dar disciplina às regras humanas. Eu tenho uma condição humana que precisa ser disciplinada. E para isso, eu me utilizo dos recursos humanos. Mas o recurso humano é simbólico. E é isso que nós queremos. Descobrir neste tempo de Quaresma uma oportunidade de, com gestos exteriores, modificar o interior do nosso coração. De nada vale eu renunciar uma barra de chocolate se eu também não for capaz de depois tratar melhor as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo. De nada vale eu deixar de comer carne, mas depois ser capaz de humilhar alguém, não. O gesto concreto que a gente faz precisa estar ligado a uma intenção superior. Porque se a gente for achar que Deus está lá prestando atenção se a gente comeu ou não comeu a carne, a gente está sendo muito mesquinho com Ele. Deus tem mais coisas que fazer que saber se você comeu aquele sonho de valsa ou não. Né? Eu volto a dizer, o que o gesto concreto está pretendendo é me colocar numa dimensão superior. É fazer aquele sacrifício que os outros podem ver, desenvolver dentro de mim aquilo que primeiramente Deus há de reconhecer. Para que depois essa conexão entre cinzas da quarta e a luz do domingo da Páscoa, eu possa ter todo este processo, esse itinerário marcado na minha vida, eu ter consciência, os sacrifícios que eu fiz na Quaresma do ano passado produziram este efeito na minha vida. Porque aí você está sendo concreto. Caso contrário, você nem sabe mais o que fez na sua vida ter deixado de comer chocolate na Quaresma de 1900, a não ser uns quilinhos a mais que você deixou de ganhar. Mas não é disso que nós estamos falando. A igreja não nos trata com infantilidade. A igreja nos quer cada vez mais maduros. E a compreensão dos sacrifícios quaresmais, essa compreensão precisa ser madura em nós. E é por isso que é interessante a gente selecionar no nosso cotidiano o que podemos fazer para poder, quem sabe, alcançar com os exercícios quaresmais resultados que durarão para a vida inteira. Porque esse é o grande objetivo desse tempo litúrgico. É provocar em nós marcas que nunca mais deixarão de estar presentes no nosso coração. Religião precisa imprimir caráter. A gente cansa de dizer isso aqui. A minha experiência religiosa, a missa que eu participo, a confissão que eu faço, tem que acrescentar ao meu jeito de ser uma marca indelével, que não pode ser apagada. A cada Eucaristia recebida, eu preciso ser um ser humano melhor. A cada Quaresma vivenciada, experimentada, eu preciso ser um cristão mais consciente, mais amável, mais amante, diríamos, mais solidário. São os frutos da Quaresma. O que eu renuncio concretamente aqui precisa ter repercussões na minha vida, na minha alma. Eu me lembro, ainda hoje eu estava dizendo isso, que boa parte das minhas saudades são quaresmais. Porque a Quaresma era um tempo em que, lá em Minas, na cidade onde eu nasci, a gente percebia que existia uma diferença. A minha mãe, o meu pai, a igreja onde a gente participava, a comunidade que a gente frequentava, fazia questão de demonstrar geograficamente que alguma coisa estava acontecendo. O pano roxo sobre as imagens, né? Não podia tocar música dentro das nossas casas. Imagina isso. Se hoje a gente falasse para os nossos filhos, nós vamos ficar 40 dias sem ouvir música em casa. Põe fogo em todo mundo, né? Vai virar cinza é o pai e a mãe. Hoje as pessoas não têm mais a disposição de viver isso, mas nós tínhamos. E eu tenho saudade daquilo. Claro que a minha mãe também tinha lá os terrorismos dela. Ela falava da mula sem cabeça, do lobisomem, que estava todo mundo solto nessa época. Né?
A mula sem cabeça era um tacho de fogo que passava voando sobre. Os medos que faziam parte de uma teologia simples, mas que acabava tendo efeito na gente. É que, na verdade, vez em quando a gente precisa trazer sobriedade para a nossa vida. Ser alegre é também ser sóbrio. Todo ser humano tem o direito de viver alegria com sobriedade. E de vez em quando faz bem para a gente isso. Você cultivar uma vida interior. Às vezes quando você desliga a televisão e faz lá um jejum, hoje nós vamos ficar sem televisão em casa. Vamos sentar depois da nossa refeição, vamos contar umas histórias, vamos colocar a nossa vida em dia, saber do outro, o que muitas vezes a gente não sabe porque a televisão está sempre ligada. Coisas pequenas que faziam diferença na nossa vida e que nos mostravam que alguma coisa estava acontecendo. Hoje é um dia muito especial para todos nós que somos cristãos. Porque é o dia de olhar para os quadros que estão tortos na parede. Volto a dizer, um quadro que está torto, se você coloca ele em ordem, faz diferença na sua vida. Quando você entra no ambiente, você sente mais harmonioso aquele ambiente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos descobrir onde é que estão os quadros tortos e a gente fazer o nosso gesto de ajeitar para que isso possa provocar uma harmonia dentro de nós. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito. E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro. Quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos que fica o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor. Nem Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer, que aconteça depois que você voltar a se amar. Se amar como Deus ama. Pode parecer estranho, mas se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém... esse menino vai ser padre. Não é nada. Está aí só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim, que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você, que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrir. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode lhe trazer. Algumas coisas o dinheiro compra, mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz.
e o coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades. Viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema, volto a dizer. Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça que as riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros. Serão aquelas que o seu coração. Não tem nada mais bonito que isso. É que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para construir. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você. Senão você não sobreviveria. As primeiras fases da vida nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros. Amar a gente aprende amando. E exercitando. E é assim que a gente vai construindo a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias. Basta você ter um dinheiro sobre. Basta você fazer festa, basta você liberar, e você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia, mas jamais será capaz de comprar a fidelidade de alguém. Fidelidade não é o dinheiro que traz, é o coração que traz. Eu desejo do fundo do meu coração trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas. Porque o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado. São os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. Isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois de ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa. Amor. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim, agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque às vezes nós somos os nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. É? Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo.
esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras. Sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês. Porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje. Porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade mais. Não. Você pode até num primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos.
Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, tão livre, tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá? Não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Que quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então, às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos. Comunidades perfeitas não temos. Mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar esse contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam. Se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos habitam. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, né, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio, porque quando você pula, ele é um, saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando, é movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas.
É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, né? O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso. Mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, aporrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem uma vez, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada, a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí.
Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que, não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente, esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita, porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus, porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excesso, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração, de ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo.
Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? Deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições das outras pessoas e da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono de seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir os seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás das máscaras da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é aquele que não consegue ser doce. Anão é aquele que não sabe deixar o amor crescer. E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável. Porque miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre. É interessante que nós humanos, nós nascemos inacabados. De todos os seres vivos, nós somos os que nascemos mais incompletos. O nosso processo é lento. Você nasce e não é capaz de ficar em pé, diferente de um animal, de um cavalo, por exemplo. O filhote já nasce com muito mais autonomia do que o ser humano. O filhote de boi, por exemplo, um boizinho, um bezerrinho no pasto, ele tem muito mais autonomia enquanto ser vivo do que nós quando nascemos. Nós carecemos o tempo todo do cuidado das pessoas que nos amam. Nós necessitamos o tempo todo de cuidados básicos para a nossa sobrevivência, porque senão a gente morre. É nesse processo que nós começamos a experimentar dentro de nós as deficiências. São as deficiências que nos mostram e que nos expõem como frágeis, como humanos. Mas as deficiências verdadeiras não são essas. São outras que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, ou até mesmo valores que a gente vai deixando de adquirir, que vão criando lacunas dentro de nós. E o poeta fala de maneira tão bonita, né? Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de ajuda. Eu já encontrei muita gente com deficiências físicas, mas com deficiências físicas que não foram capazes de atingir a sua alma. São pessoas que estão vivas, que estão dando um testemunho maravilhoso de vida ali, presos numa cadeira de roda ou até mesmo numa cama. Do contrário, em outras situações contrárias, a gente descobre pessoas em seu estado de saúde com inúmeras deficiências na alma. É a vida e seus contrários. E a gente o tempo todo precisando passar pela experiência de descobrir onde é que estão as nossas deficiências. Eu me recordo que uma vez o Padre Léo testemunhou de maneira muito bonita, assim, num encontro que a gente estava participando com ele em Brusque. E ele estava contando uma história de uma moça deficiente que ele encontrou, que ela tinha defeitos em todo o corpo. Muitos defeitos. E no momento de oração, de agradecimento, diz que ela rezou assim: eu queria agradecer a Deus porque os meus maiores defeitos eu não posso esconder. Os meus maiores defeitos estão todos à mostra. Um jeito interessante, né, de lidar com a deficiência.
Um jeito interessante de lidar com a desarmonia do corpo, buscando a harmonia interior, buscando esta que verdadeiramente faz diferença no mundo. A harmonia interior, esta arquitetura da alma. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, né? Dor de cotovelo, todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. É mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a este amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso, mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam, padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm. Não é o único relógio do mundo. Eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos
que estão diretamente ligados à sua inteligência, e daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim, se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco, para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que num estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ver defeito, não conseguem ver nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. E é claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Não importa onde você parou. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo. Sinceramente, ouvir esse vídeo até o fim é quase um ato revolucionário hoje em dia. Obrigado por você ficar aqui até o final. Comenta o que ficou com você, dá uma olhadinha nos links da descrição. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso agora. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!